Soberano Deus, estamos aqui, Pai, para te pedir pela tua serva que vai trazer a palavra. Senhor, que ela venha diminuir, o Senhor crescer, meu Pai. Usa a tua serva nesta noite como teu instrumento, Senhor, porque ela é serva, Pai. E ela está aqui na posição, Senhor, somente para ser usada como um vaso, Senhor. Que nenhum mal venha assolar a vida da irmã por conta desta palavra. Repreende toda seta maligna, Pai, na vida dela, na vida da filha, na casa dela, Senhor, na parentela dela, Senhor, por conta desta palavra. Senhor, que esta palavra penetre os corações, Senhor. Repreende todo o mal, toda a fúria do adversário. Que as pessoas que estão aqui, Pai, ouvindo a tua santa palavra, dê ouvido, Senhor, para que a palavra penetre o coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje vamos meditar um pouquinho no Salmo 73. E eu coloquei aqui por tema: a prosperidade dos ímpios nos faz duvidar da justiça de Deus. Então vamos começar aqui pelo versículo 2, o 2 e o 3, que vem falar sobre a tentação. Esse salmo foi escrito pelo Asaf, mas antes da gente ler, a gente vai saber primeiro quem foi Asaf, um pouco de Asaf, né? Asaf, irmãos, quando a arca do Senhor foi levada de Obed-edom para Jerusalém, Asaf foi um dos escolhidos, né? Um dos levitas escolhidos. Então ele, naquele tempo, ele era o chefe dos levitas. E também ele era chamado de vidente, porque ele tinha visões e sonhos, e o Senhor revelava a ele para falar com o rei e com o seu povo. E ele também era salmista, como ele escreveu alguns salmos, né? Então agora a gente vai meditar aqui no Salmo 73. A tentação, versículo 3 e 4. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Amém, irmãos? Então já sabemos aqui que Asaf era salmista, ele era levita, ele estava ali no templo, ele estava ali no meio de sacerdotes, né? De pessoas que adoravam a Deus. Mas em um determinado momento, irmãos, ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para o ímpio, olhar as atitudes dos ímpios. Então ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios, né? Porque ele via, ele era um servo do Senhor, servia ao Senhor de todo o seu coração, com todo empenho, né? Porque sabemos que servir ao Senhor tem ordem, é disciplina, tem zelo, né? Então ele fazia tudo certinho. E ele via no meio dele mesmo, né? Alguns levitas que faziam coisas erradas, mas que viviam no pecado, mas que estavam ali felizes, né? Cada dia prosperando em bens materiais, em felicidade, né? Uma felicidade momentânea, né, irmão? Sabemos que é uma felicidade momentânea. Mas Asaf começou a olhar para esses ímpios, né? E invejar essa prosperidade. Ele tirou os olhos, né, de Cristo, ele tirou a mente e o coração de Cristo por um momento, né? Então ele vendo esses ímpios, ele desejou no seu coração, né? Pensou até, né? Eu estou servindo ao Senhor de todo o meu coração, de todo o empenho, e o ímpio está fazendo tudo errado no pecado e vive bem, feliz, se divertindo, e eu aqui no sofrimento. E aqui, irmãos, agora a gente vai ver a comparação com a vida do ímpio, do versículo 4 ao 12. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca, como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem: como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Então ele começou a se comparar, né? Comparar a vida dele com a vida do ímpio. Então ele começou a dizer que o ímpio tinha prosperidade, né? Mais do que o servo do Senhor. Então ele, nessa comparação, ele diz, né, que como se o ímpio fizesse tudo de errado e não desse nada, né? O ímpio vivia no pecado, fazendo tudo errado, e dormia
tranquilo, não tinha arrependimento, não tinha mudança, ele vivia naquilo, pecando, errando, pecando novamente, e vivia feliz, como se nada tivesse acontecido, né? E talvez, se ele fizesse algo de errado, ele fosse sentir, né? Porque quem está na presença do Senhor, quando faz algo de errado, irmãos, sente, né? O Espírito Santo se entristece, né? Mas o ímpio não tem a presença do Senhor. Então o ímpio peca, faz tudo errado, e para ele tanto faz, está continuando no erro, cada dia mais pecando, errando, pecando, e não vai vir na consciência dele que ele está errado. Então não vai vir arrependimento sobre eles. E aqui, irmãos, vem as dúvidas em meio à tentação, no versículo 13 ao 16, que diz: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim: eis que eu ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremeio perturbado. Até isso. Então aqui ele teve dúvida, né, sobre a caminhada dele, né? E também acontece com a gente muitas vezes, né? Será que vale a pena seguir o Senhor Jesus? Creio que muitas pessoas, quando aceitam logo o Senhor, né, no primeiro momento vem essa dúvida, né? Porque será que vale a pena seguir o Senhor Jesus? Será que vale a pena sofrer, andar no sofrimento, né? Porque as coisas do mundo chamam, né? As coisas do mundo brilham. Então, se você não estiver na palavra, se você não estiver muito verdadeiro com Cristo, você não fica na presença do Senhor. É por isso que a gente vê muitos irmãos que chegam aqui na frente, levantam o braço, aceitam o Senhor Jesus, e depois não ficam, irmãos. Porque não teve um encontro verdadeiro com Cristo, porque as coisas do mundo brilham, as coisas do mundo chamam. Então a dúvida vem: será que vale a pena você ser chamado sozinho na sua casa, e sua família toda ímpia, e você vai sofrer? Você sabe que você vai sofrer um pouco, né? Porque você sabe que é a luz no meio das trevas. Só você tem Cristo. Então tudo aquilo ali vai querer lhe sufocar, vai querer lhe parar, vai querer que você saia da presença do Senhor, porque vai haver uma mudança, irmãos. Não há como você se entregar ao Senhor Jesus e continuar o mesmo. Vai haver uma mudança, e essa mudança vai ser notória no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança, no meio do seu trabalho. Então isso tudo vai mexer com as outras pessoas. E o próprio inimigo vai usar essas pessoas, né, para querer lhe abafar, querer lhe sufocar, querer lhe tirar do seu trajeto com Cristo. Então, irmãos, pode ocorrer dúvidas, né, no nosso coração. Será que vale a pena, né? Que a gente vê aí os ímpios andando, comendo, bebendo, viajando. Às vezes está devendo pela rua, mas está em praia, está em curtição, e você trabalha tanto, não tem dinheiro para curtir, para ir no lugar, passear. Você faz tudo certo, e às vezes está enfermo, às vezes passa por dificuldade, às vezes falta um alimento na sua casa, né? E a gente vê um ímpio aí prosperando, andando bem, feliz, né? Bebendo, curtindo, como se nada tivesse acontecendo, irmãos. Então pode vir essa dúvida no nosso coração: será que vale a pena mesmo seguir esse Deus? Será que vale a pena? Será que eu estou no caminho certo? Será que não seria melhor estar lá no mundo? Será que não seria melhor antes, né? Quando eu estava no mundo, que eu curtia, estava feliz? Então pode haver essa dúvida, como houve com Asaf. E aqui, irmãos, a clareza em meio à tentação, do versículo 17 ao 20, que diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então aqui Asaf, no momento que ele começou a olhar para Deus, né, porque aqui ele disse que entrou no santuário. Então, no momento que ele voltou, né, retornou a olhar para Deus, então ele viu o fim dos ímpios. Então ele compreendeu, né, que aquilo ali era uma questão de momento, é algo daqui, irmãos. Porque quando a gente olha para o ímpio, a prosperidade do ímpio aqui é daqui, irmãos. A gente tem que olhar as coisas celestiais, as coisas do alto, as coisas espirituais, porque sabemos que estamos aqui de passagem. Então Asaf voltou para o lugar certo, onde ele deveria estar, né? Onde ele não deveria ter tirado o pensamento, não deveria ter tirado o coração de lá. Então, quando ele retornou à casa do Senhor, né, ele começou a ver, o Senhor começou a mostrar a ele o fim dos ímpios. E aqui, irmãos, eu creio que ele caiu em arrependimento, né?
porque ele, a um certo momento ele invejou o ímpio. E aqui temos a dependência do Senhor, no versículo 24 ao 28, que diz: guia-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Aqui tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. É a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então aqui, irmãos, ele reconheceu a dependência dele do Senhor, né? Como ele diz aqui no 24, né? No 25. Guia-me com o teu conselho, e depois me recebes em glória. A quem tem eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então aqui ele começou, né, a voltar atrás do que ele tinha pensado sobre mim. Ele reconheceu uma dependência do Senhor. Não existe, irmãos, não existe prosperidade, não existe dinheiro, não existe pessoas, não existe lugares, não existe nada além do nosso Deus. Nada que venha preencher o nosso coração, nada que venha preencher aquele vazio, irmãos, que sentíamos antes, né? Quando não tínhamos Deus. Nada disso vem preencher mais do que o Senhor. Aquele que serve ao Senhor verdadeiramente, aquele que conheceu o Senhor verdadeiramente. Então nada mais disso vem preencher o nosso coração. Por mais que um momento a gente desvie o olhar do Senhor, a gente venha se desviar um momento do Senhor, mas quando a gente cai em si, a gente olha para o céu, a gente começa a voltar para a palavra, a gente vê que não há nada melhor do que o Senhor. Por mais que a gente venha passar por enfermidade, por dificuldade, por tribulação, mas não há nada melhor do que estar no caminho do Senhor, nada melhor do que servir ao Senhor. Irmãos, aqui eu vou dar um exemplo aqui, né, do rico e Lázaro, né? Sabemos que o rico tinha tudo, irmãos. Não passava por dificuldade, na Bíblia não relata que ele tinha enfermidade, não relata nada disso. Fala que ele era rico, né? Então ele vivia no bem bom, na curtição, tinha do que queria, na hora que queria, né? E tinha Lázaro, irmãos, que não tinha nada. Era doente, era pobre, né? E vivia mendigando na rua, pedindo migalhas, né? E aqui fala, né? Quando os dois morreram, para onde foram, né? Então o rico foi para o inferno, né? E Lázaro foi para o céu, o seio de Abraão. Então, irmãos, temos uma noção, né? E aqui não vamos falar sobre dinheiro, né? Sobre condições sociais, mas sim para quem tem o coração da voltada, para quem tu serve aqui na terra. Então aquele rico servia o dinheiro, né? Servia aos bens materiais, as coisas daqui. Aquele rico olhava para as coisas daqui. Então naquele grande dia, quando ele foi recolhido, ele foi para o inferno, irmãos. E sabemos que o inferno é ranger de dentes e tormento. E Lázaro, irmãos, por mais que ele não tinha bens materiais, ele passava dificuldade, passava fome, vivia com enfermidade, ele tinha Deus, né? Ele tinha a presença do Senhor. Então quando ele morreu, quando ele foi recolhido, irmãos, ele foi para o céu de Abraão. Então temos a noção que não é sobre aqui, não é sobre o que a gente passa aqui, a dificuldade, se a gente vive bem, feliz, ou se a gente vive em tribulação, dificuldade, mas é sobre lá, irmãos, a eternidade, para onde a gente vai. Então tudo que viemos a passar aqui, irmãos, é passageiro, vai ficar, mas lá, irmãos, é eternamente. Então as nossas escolhas aqui. E aqui, irmãos, vamos ver um pouco da recompensa do ímpio e do justo, lá em Romanos 6 e 23. Romanos 6, versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, como eu acabei de falar aqui, né, sobre o rico e o Lázaro, né? Sabemos que o salário do pecado é a morte. Esses ímpios que vivem aí na curtição, na farra, uma felicidade passageira, né? Que vemos assim, feliz, mas só ele sabe o que ele passa, né? Quando ele está sozinho no seu canto, quando a cachaça passa, quando as amizades não estão. Então só ele sabe o que ele passa, o vazio que ele sente, né? Então a felicidade de momento, quando ele está ali na farra, com os amigos, a bebedeira, tudo bem, tudo lindo, né? Por um momento ele esquece dos tormentos, da dificuldade,
Mas quando ele está sozinho, no seu íntimo, ele sabe o vazio que ele sente, né? E aqui também fala, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É para seus servos, né? Aquele que serve ao Senhor Jesus. Aquele que está firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então, aqui para resumir, né? Vimos a comparação com a vida do ímpio, a dúvida em meio à tribulação, a clareza em meio à tentação e a dependência do Senhor, e a recompensa do ímpio e do justo. Então, o que podemos aprender com essa passagem de hoje, irmãos? É que devemos estar com o nosso olho, com o nosso coração, com nossa mente em Cristo, irmãos. É na palavra do Senhor, a todo momento, irmãos. Porque as coisas do mundo vão vir para nos sufocar, as bandeiras vão vir para nos atrair. Porque não pense que o inimigo vai vir com coisa ruim, não, irmãos, me mostrando coisa ruim, não. Ele vai vir com coisas atrativas, coisas boas aos nossos olhos, né? Mas por detrás sabemos, irmãos, que é o pecado. Então ele vai vir para nos atrair, para nos tirar do foco, nos tirar da presença do Senhor. E ele vai usar, irmãos, muitas vezes os nossos, da nossa casa, nossa parentela, né, para que a gente venha desviar o nosso pensar, desviar o nosso propósito aqui, desviar o nosso coração da palavra do Senhor. Então pode acontecer, como aconteceu com Asaf, né? Asaf era uma pessoa que estava ali, irmãos, no templo, né? Convivia ali com os servos, com os sacerdotes, né? Ele tocava a harpa, né, para louvar o Senhor. Ele era salmista também, que ele escreveu muitos salmos aqui. Eu não me recordo os demais, né? Mas um deles foi esse, 73. Então ele tinha uma comunhão com Cristo, né? Com Deus. Mas isso não impediu dele, em um momento, se desviar da palavra do Senhor. Em um momento ele olhar para a vida do ímpio, ele se comparar com a vida do outro. E acabou com um momento assim, ele invejou, né, a vida do ímpio, ele queria aquela vida. Então pode acontecer conosco também, irmãos, né? É uma questão de momento, questão de dia, de horas, né? Que a gente pode se descuidar, irmãos, e acabar invejando, né? Acabar colocando nosso coração, nosso pensar nas coisas aqui. Né? Então a gente tem que andar vigiando, orando, e sempre aqui na palavra, irmãos. É sempre bom a gente estar cada dia buscando mais conhecer a palavra do Senhor. Os irmãos que não têm um conhecimento, entendimento da palavra, pode colocar no YouTube, né? Colocar uma pregação, uma explicação da palavra. Pode perguntar ao irmão que entenda mais. Está sempre lendo, irmãos. Temos aqui os cultos dia de quarta, dia de sábado, temos o ciclo de oração dia de segunda, temos o estudo bíblico dia de sexta. Então tudo isso, irmãos, para que a gente venha se edificar, para que a gente venha aprender da palavra do Senhor. Porque lá no mundo pode ser cansativo, você não cansa de ir para a igreja, você não cansa de ler a Bíblia, você não cansa. Não, mas não cansamos, irmãos, porque é isso que nos alimenta. E assim como levantamos, tomamos o café para nos manter de pé, para alimentar o nosso corpo, precisamos também da palavra, irmãos, todos os dias, para que a gente venha alimentar o nosso espírito, para que a gente venha estar fortalecido no Senhor. E para que assim, irmãos, quando a tentação vier, quando a gente vê algo, né, que o nosso coração venha se agradar, venha palpitar querendo aquela coisa daqui, mas que a gente venha estar aqui na palavra, porque a tentação não vir, irmãos. Mas se você estiver firme na palavra, você não vai cair, né? Então que a gente venha estar firme na palavra do Senhor, e que a gente venha tirar um aprendizado com isso aqui, né, com essa palavra. Que a gente não venha olhar para a prosperidade do ímpio, porque a gente já sabe o final, né? A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então a gente não quer a morte, a gente quer a vida eterna, né? Com o nosso Senhor. Então toda vez que a tentação vier, toda vez que por um momento a gente desviar a nossa atenção da palavra do Senhor, a gente desviar a nossa atenção das coisas do Senhor, mas que a gente venha parar e refletir, pensar e voltar atrás, né? Da onde o Senhor nos tirou, para onde os ímpios estão caminhando, para onde a gente vai caminhar se a gente permanecer firme. Então é isso que devemos pensar, irmãos, e a cada dia a gente buscar mais. Não canse de buscar a palavra do Senhor, irmãos, que é muito bom. Vai vir momentos que vai lhe abater quando você não lê a palavra, vai vir momentos que vai lhe cansar quando você não lê a palavra, mas permaneça firme, irmãos, para que a gente venha estar ligados com o Senhor, que a gente não venha se desviar da palavra do Senhor, não venha se desviar dos caminhos do Senhor, porque estamos aqui, irmãos, com um propósito, né? Propósito de ganhar almas para o reino dos céus, propósito de ganhar nossa família, irmãos, para o reino dos céus. Sabemos que o Senhor nos levantou com um propósito grande, irmãos. E pode vir o medo, pode vir a aflição, pode vir as coisas para nos parar, para nos barrar. Mas que a gente venha estar firmes na presença do Senhor. Pois se Ele te levantou,
Ele sabe que você pode. Ele não vai te dar um fardo maior do que aquele que você possa suportar, né? Toda tentação que vier sobre nossas vidas, Ele vai nos dar um escape, para que a gente não venha cair nela. Basta a gente estar sempre em oração e vigilância, porque vão vir as tentações, vão vir as bandejas, para que a gente venha cair. Mas se a gente estiver na palavra, a gente vai estar firmes na presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui, né? O Senhor me conduziu. Então agradeço mesmo a oportunidade. O Senhor Jesus venha gravar essas palavras no nosso coração, para que a gente venha estar firme na presença do Senhor.